Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Você quer receber o cuidado de Jesus? E o título dessa primeira semana, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. O título, Exposição e Governo. E o versículo, João 8,12, que diz: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Jesus, Senhor, obrigado. Obrigado por ser para nós a luz que faz separação, que toca em nosso interior, que nos mostra quem Tu és, que expõe a nossa situação, a nossa condição, mas principalmente, obrigado, Senhor, por ser para nós a luz da vida, a luz que governa, que direciona, a luz que nos faz ver Teus passos, seguir ao Senhor até a Tua volta. Obrigado, Senhor, por toda a misericórdia que o Senhor tem tido de nós, nos enviando a palavra profética, que é como uma candeia brilhando nessas trevas, as trevas desse mundo. Claramente hoje vemos o Teu caminho, o que tem no Teu coração, o Teu desejo. E graças à Tua misericórdia, graças à Tua palavra, e que até a Tua volta, Senhor, o Senhor continue dispensando a Tua palavra como luz, como um rio que flui, um rio de graça para cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, em primeiro lugar peço desculpas pela voz. Aos poucos ela vai voltando. Na semana passada, nós começamos a ver João 8. Nesse capítulo, nós vemos a crueldade dos escribas e fariseus. E nesse ponto é muito importante, irmãos, nós entendermos o seguinte. A lei dizia que qualquer caso de adultério deveria resultar em apedrejamento. Então, como essa mulher foi pega em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada, certo? Agora, quando esses escribas e fariseus pegam essa mulher, levam até o Senhor, o objetivo deles não era cumprir a lei, mas, como está claro no texto, era tentar a Jesus. E, na verdade, eles não entenderam o sentido da lei. Quando o Senhor Jesus foi resumir os 10 mandamentos, ele disse que os 10 mandamentos toda a lei, poderia ser resumida em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então vejam, irmãos, eles entendiam o texto da lei, mas não o espírito da lei, o significado que Deus deu à lei. E ao usar a letra da lei, eles iam matar uma pessoa. Por isso Paulo disse, a letra mata, é o Espírito que dá vida. E graças ao Senhor, aquela mulher foi levada para a pessoa certa. Esse título desse novo volume do Alimento Diário, Você quer receber o cuidado de Jesus? Querido irmão, querida irmã, hoje, se nós formos ao Senhor Jesus, nós estamos indo à pessoa certa. Se nós estivermos aos pés do Senhor Jesus, nós vamos receber todo o cuidado de Jesus, como essa mulher recebeu nesse momento difícil. O Senhor reconheceu o pecado dessa mulher. Tanto é que ele disse depois, vai e não peques mais. Mas o que os escribas e fariseus fizeram mostrava que, na verdade, eles não entendiam a palavra de Deus, o sentido do porquê Deus colocou aquilo. Você acha, por exemplo, quando você diz para um filho, olha, se você fizer isso novamente, eu vou te colocar de castigo. O pai que diz isso, a mãe, qual que é o sentimento? Ele está torcendo para o filho fazer porque ele adora colocar o filho no castigo? Eu acredito que não. Então, quando Deus colocou essa situação na lei, não é? Se tiver um adultério, então tem que apedrejar. Você acha que o sentimento de Deus era o apedrejamento? Não. Era que se tornasse uma linha, limite muito clara, porque a questão do adultério fere a Deus
e fere ao próximo, no caso o cônjuge ferido, entre outros, né? Família, enfim. Então era algo muito sério e que Deus coloca uma linha também grave para que as pessoas pensem e não passem nem perto disso. Mas não adianta, porque nós sabemos o homem não consegue cumprir a lei. E nesse caso, fica muito claro que Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Ou seja, essa mulher foi levada exatamente, ela foi levada pela lei, mas exatamente até Cristo. E em Cristo, ela recebeu o perdão, ela recebeu o cuidado, em Cristo ela recebeu a vida. Então, irmãos, se nós vivemos uma vida para acusar as pessoas, usando a palavra para sentenciá-las, para prejudicá-las, se você faz isso, desculpe, você não entendeu o que é a palavra de Deus, você não entendeu o espírito das Escrituras. Você precisa ir até o Senhor, porque você está muito distante do Senhor. E aquele momento, aquelas pessoas todas, incluindo os escribas e fariseus, quando o Senhor se levantou e disse: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, aquela palavra do Senhor foi como uma bomba de luz dentro do coração daquelas pessoas. A palavra de Deus, irmãos, ela vem como uma espada afiada, ela penetra no nosso ser e ela faz separação. Isso está em Hebreus 4, versículo 12, versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então essa palavra, como espada, foi como a luz do primeiro dia, iluminando aquelas pessoas e mostrando a realidade delas, que elas também tinham pecado. O versículo 13 ainda diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Irmãos, viver uma vida de mentira, de ódio, perseguindo as pessoas, sabe? Isso é como você achar que Deus não está vendo as coisas. Então aqui fica muito claro: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então todos nós vamos prestar contas ao Senhor. Então hoje nós precisamos aproveitar o momento para nos arrepender, para receber a luz do mundo, que é a luz que toca na nossa consciência, que faz separação, que nos expõe. Tudo isso é muito importante, irmãos. Mas mais importante ainda é nós permanecermos seguindo ao Senhor. Porque todos aqueles que foram iluminados, eles foram embora. Ficou apenas a mulher ali. E quando o Senhor disse, quando ele falou sobre a luz da vida, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então a luz da vida é apenas se você segue o Senhor. Então você precisa tomar uma decisão. Se você continuar no seu mundo, na sua vida, achando que está bem, que você não precisa de palavra profética, que você entende tudo ali na Bíblia, que você não precisa da ajuda dos irmãos, você está cego, você está igual a igreja em Laodiceia. O Senhor disse, né? Miserável, pobre, cego e nu. Porque eles achavam que eles eram ricos, abastados e não precisavam de coisa alguma. Mas é um engano, irmãos. Todos nós precisamos da ajuda dos irmãos, precisamos da palavra profética e, lógico, também mergulhar na palavra, no Logos de Deus. Nunca se sinta como alguém que não precisa das coisas, não precisa das pessoas. Esse é um caminho de trevas. O caminho da luz, o caminho de seguir o Senhor, é um caminho em que você não odeia as pessoas, você não quer atrapalhar as pessoas, não quer lançar as pessoas para condenação. O caminho do Senhor, o caminho de seguir o Senhor, é o caminho de negar a si mesmo,
Então, nesse caminho, irmãos, nós temos, seguindo o Senhor, nós temos o governo de Deus. E aí, essa luz que nós recebemos é como a luz do quarto dia. Então, se você vai lá para Gênesis, você vê que os luzeiros, eles serviam para iluminar a terra, mas também para governar dia e noite. Eles serviam para sinais, quer dizer, eles serviam como referência. Eles serviam para dar direção às pessoas. Todo aquele que anda seguindo o Senhor, recebendo a luz do quarto dia, que é essa luz que governa, ele se torna uma referência para as outras pessoas. Ele se torna alguém que é como um luzeiro para governar. O que o Senhor diz em Mateus 5, versículos 14 a 16: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Isso quando fala da cidade edificada, diz respeito ao brilho coletivo da igreja. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Aqui já está falando do nosso brilho individualmente. Mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha agora, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, você recebe a luz do quarto dia, a luz da vida. Isso torna você um luzeiro. A palavra profética é como uma candeia. É para ela nos dar direção, uma direção cheia de luz, de governo. E quando nós seguimos nessa direção, irmãos, automaticamente nós nos tornamos referências para as pessoas. As pessoas olham para nós e elas veem a vida de Deus, a luz de Deus. Veja, por exemplo, o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 até o 10. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse andar como filhos da luz é andar sendo governado pela luz, recebendo a luz do quarto dia. E aí você vai dar fruto. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Veja, não tem acusação, não tem distorção de palavra das pessoas, não tem mentira. Se há essas coisas na sua vida, desculpe, você pode ser um ótimo cristão, conhecedor da palavra, mas você não está andando na luz, está andando em trevas. E o versículo 10 ainda diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja o 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando os coríntios, em 2 Coríntios 10, acusavam Paulo de andar num mundano proceder, mentindo, logicamente, não é? Paulo, ele disse: eu não vou agir com vocês como vocês estão agindo comigo. As armas da nossa milícia não são carnais. É isso, irmãos. Se você está usando de armas das trevas, você é cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, porque as trevas vêm exatamente para que não haja mais fruto. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, irmãos, vou parar por aqui. Antes, eu quero ler um trecho do Alimento Diário. É o último parágrafo, página 8. Então, veja esses versículos, mergulhe nessa palavra. O Alimento Diário é muito rico essa segunda-feira, e você, com toda certeza, vai receber luz. A nós cabe seguir a luz. E quem é a luz? O Evangelho de João explica. No capítulo 1, lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando recebemos a luz do primeiro dia, vemos que somos pecadores. Então pedimos perdão ao Senhor
confessamos nossos pecados e o recebemos como Salvador. Mas isso não é tudo. A partir daí precisamos seguir Jesus. Segui-lo significa seguir a luz, seguir a palavra. Devemos seguir a palavra para permanecer na luz, para que essa luz estabeleça um governo em nossa vida. Quando somos governados pela luz, que é o Senhor, não só temos os pecados perdoados, como também entramos no processo de ser libertos do pecado. Veja como é importante, irmãos, nós sermos iluminados e andarmos na luz. E essa luz vem através da palavra. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.